O veganismo é mais que uma escolha alimentar, tem a ver com o estilo de vida. Tem o principal lema deles é excluir tudo. E quando eu falo tudo, eu falo de roupa, de sapato, de bolsa, de tudo, tá? Maquiagem, enfim, que envolva sofrimento animal. Eles, inclusive, não usam nada que são testados em animais. Agora, sem dúvidas, os hábitos alimentares do vegano pode causar muitas dúvidas, né? Muita gente acha que somente a proteína animal pode fornecer ao nosso organismo alguns nutrientes que a gente precisa. Então, a gente resolveu desmistificar esse assunto e convidamos a nutricionista Sara Mendonça, que inclusive é vegana e já faz um tempão, há 7 anos. Sim. Oi, Sara, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Muita gente confunde veganismo, né, com outros estilos de vida. E aí era importante a gente esclarecer quais são as diferenças de um vegano. Geralmente o pessoal confunde veganismo com vegetarianismo. Verdade. O vegetarianismo acaba sendo direcionado apenas a um padrão alimentar. Quando a gente opta não consumir carnes, mas podemos consumir ovo, leite, por isso que existem as classificações de ovo lacto-vegetariano ou lacto-vegetariano. Quando a gente pensa no veganismo, a gente acaba sentindo aquilo como realmente um estilo de vida, não está direcionado apenas para o padrão alimentar, apenas excluir carnes e derivados. Não, a gente pensa no uso de roupas, de cosméticos, de utensílios, tudo a gente busca realmente analisar se não existiu nenhum sofrimento, nenhuma exploração animal dentro daquela cadeia de produção. Ou seja, produtos que são testados em animais sem consumo por vocês. Não consumimos. E aí é maquiagem também, maquiagem, né? Roupas, calçados, tudo a gente tenta dar uma analisada. Pele de animal, nem pensar. Jamais, mas gente, para que usar a pele do animal? Hoje em dia a indústria ela já avançou tanto que nós temos várias formas de uso de tecido de forma sintética, né? Então acaba que a gente já direciona. Agora, com certeza, os hábitos, né, os demais hábitos de consumo, a gente até consegue compreender. Ou seja, pele de animal não usa, se aquele couro não usa, né? Ok, é mais compreensível. Mas quando envolve o padrão alimentar, a questão das substituições, muitas vezes dizem, como é que faz para substituir? Não vai dar. Dá para substituir as questões nutricionais. Vocês ficam defasados em algum nutriente, Sara? Não. Podemos ficar se a gente não realizar uma alimentação adequada. Certo. E esse padrão é independente de ser vegano ou não. Inclusive, eu trouxe alguns alimentos aqui para a gente sentir um pouquinho como passaria. Quinoa? Isso. Quinoa substituiria o quê? Quando a gente pensa numa proteína, a proteína ela é composta por vários aminoácidos essenciais. Quando a gente pensa numa proteína animal, ela realmente já acaba tendo todos os aminoácidos essenciais ali presentes. Por isso que existe muita discussão da proteína animal ser completa. Quando a gente pensa no mundo vegetal, no veganismo, até a soja e o feijão que podem conter todos os aminoácidos, alguns deles são limitantes. Ou seja, naquela refeição a gente precisa realizar uma adequação para ter a mesma qualidade e quantidade de aminoácidos encontrados na carne. É como se eu fosse montar um prato e se o prato tiver a carne, o ovo em si, a proteína já está completa. Quando a gente pensa no veganismo, sempre optamos por uma leguminosa e um cereal. Que você me perguntou, a quinoa substitui o quê? A quinoa forma uma proteína completa quando a gente junta com a leguminosa. Olha que interessante. E daí eu optei trazer alguns alimentos que não são assim tão acessíveis para a população, como quinoa, mas trouxe o arroz. É um pouquinho mais caro, gente. E, inclusive, muita gente usa como substituto do arroz, porque quando ela está cozida, a mesma textura, né? É o mesmo jeitinho mesmo. Por isso que eu trouxe o arroz, porque o arroz ele praticamente faz parte da mesa da população brasileira. Para que a gente também não fique achando que ser vegano gasta dinheiro, tem que ter um alto investimento, que não é. Dizendo isso no meu ouvido. E quando você está falando assim, Fernandinha, tem muita gente que acha que ser vegano é muito caro. Não. Mas o que você está me mostrando aqui é que tem que ter criatividade, né? Isso. Eu já sabia mais ou menos o que você iria me perguntar, que geralmente são as dúvidas das pessoas. 7 anos. Aí, olha só, eu trouxe como eu montar uma combinação completa em termos de proteína, tá? O arroz, fonte de cereal, e o feijão, fonte de leguminosa. Juntei esses dois alimentos, eu consigo ter a mesma qualidade de aminoácidos essenciais encontrados em uma carne ou derivados dos animais. Para a gente complementar a ingestão proteica do dia, aí podemos consumir sementes, que não oleaginosas. necessariamente precisa ser junto nessa refeição. Não precisa estar todas em uma única refeição. Entendi. Geralmente essa combinação a gente realiza nas 3 refeições principais, café, almoço e jantar. Que em um contexto geral é quando o onívoro, que consome carnes e os derivados,
consome. Então, se de manhã você consumia ovo, você precisa pensar nessa forma de substituição. Se no almoço consumir uma carne, vai precisar pensar nessa forma de substituição. Só que aí, Sara, alguém está dizendo, gente, mas não vou conseguir comer feijão de manhã, não. Para um café da manhã. A minha cabeça pensou nisso. Porque vamos combinar que, gente, feijão... Por exemplo, quem é do sudeste do país, né, tem o hábito de comer feijão de noite. Aqui no Nordeste a gente não tem esse hábito, porque a gente já substitui por macaxeira, por inhame, por cuscuz, por outras coisas. Por exemplo, na minha casa tem feijão à noite, porque meu marido é de Minas, então ele come, ele gosta de feijão de noite. Feijão, o mesmo prato que a gente faz, assim, sabe? Ele faz de noite, mas não é muito comum. Então vamos pensar que aqui de noite vai ser difícil. No café da manhã é impossível. Aí, olha de manhã. Só, o grão de bico, conhece? Grão de bico. O grão de bico também é uma leguminosa. Sim. E daí a gente elabora, cozinha e pensando em um café da manhã, a gente pode elaborar o hummus de grão de bico. Já ouviu falar? É uma pastinha que ela é elaborada com grão de bico cozido. E daí você consome com tapioca, com pão, né, com torrada. Isso aí tá cru. Entendi. Então, acabaria sendo uma forma de substituição. Outro ponto também é que a gente consegue substituir o omelete com o grão-melete, que a gente utiliza como base o grão de bico cozido, processado no liquidificador. Fica estilo uma panquequinha. Sim. Aí, tanto a gente pode utilizar o grão de bico em si, quanto a gente pode utilizar a farinha de grão de bico, que hoje a gente encontra facilmente, tanto em supermercados como em lojas de produtos naturais. Aí, acaba tendo aquele mesmo olhar. Por exemplo, se eu penso no omelete e ali já tem uma proteína completa, como eu substituiria com o grão-melete? Basta utilizar o grão de bico com aveia, que a aveia é um cereal que substituiria aqui, ó, essa quinoa e esse arroz. E dentro de um omelete vegano, você consegue ter a mesma qualidade nutricional. E a questão da gordura, por exemplo? Manteiga não vai? Não, mas daí a gente utiliza azeite. Hoje em dia o mercado já lançou as manteigas veganas, né? Que utiliza como base óleo de palma. Podemos utilizar pastinha de requeijão de castanha de caju. Então sempre vai existir uma substituição. Leite também não vai? Não, mas a gente utiliza o leite de soja, o leite de castanha de caju, de amêndoas, de amendoim. Então, bolo, por exemplo, se fosse um bolo com leite de soja. Leite de soja. Sem ovo. Sem ovo, mas para a gente dar a textura do ovo, a gente utiliza a linhaça. A gente consegue chegar na mesma textura. Sempre vai ter um segredinho, Fernandinha. Gente, é muita filosofia de vida. Eu acho que é muito conhecimento. Vai se acostumando também, né, Sara? Pronto, esse rostinho que você está fazendo para mim, essas perguntas, é justamente o rostinho de uma pessoa iniciante. Ela entrou no veganismo e ela chega lá no consultório e diz, eu vim aqui porque eu não sei por onde começar. E daí vai ser muito do pesquisar, do colocar o pezinho na cozinha, de elaborar receitas, de testar, de sentir o ponto. E você vai conhecer um universo enorme. Aqui em João Pessoa a gente já tem tudo que você imaginar, a base de origem animal, nós já temos. Eu fui para um aniversário vegano, tinha tudo. Eu fiquei passada. E come e diz assim, gente, mas isso é vegano? O brownie vegano era mais gostoso que o que não era, o que não era vegano. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, que coisa deliciosa. O bolo da festa. Então, assim, tinha tudo. Era um chocolate que não era feito com chocolate com leite. Ó, um negócio incrível. Eu acho que é muito assim, Fernandinha. Quando a gente enxerga o veganismo, é como se a gente olhasse, assim, uma carne, um ovo, e a gente não consegue entender mais aquilo como um alimento, e a gente diz assim, eita, deixa eu estudar, deixa eu sentir, deixa eu ver o que eu posso estar substituindo, porque isso aqui realmente não vai fazer parte da minha rotina. Eu, particularmente, eu não consigo me enxergar mais consumindo carnes, então eu passei a me adaptar tranquilamente à rotina vegana. E há 7 anos faz isso e ainda ensina como fazer, né? Sara, dê seu Instagram, pessoal, que está curioso com a temática, conversar com você lá. É o @SaraMNutri. E no Instagram eu busco compartilhar conhecimentos, receitas, dicas, orientações, estudos. É muito importante. Eu gosto muito de compartilhar pesquisas científicas. Que o pessoal lê ali e realmente tem aquela certeza que dá certo aderir ao veganismo. Ou seja, vai além do senso comum. Vai aquela coisa que todo mundo... Ah, é porque não, fulano disse não. Porque teve um estudo que disse aquilo ali. Com certeza. Sara, obrigada por ter vindo. Parabéns por passar essas informações na internet e trazer mais consciência para todo mundo. Viu? Um cheiro para tu. Agora é o seguinte...